Bem, amigos da Fala, Rede pessoal. Globo. Fala, Tino. Pior que eu não sei nada do nome dos caras. Eu tenho dislexia, então eu não lembro o nome de ninguém. Eu lembro do Galvão, por causa do passarinho, entendeu? Gente, estamos aqui hoje com É uma boa forma de Ângelo começar Basso. o podcast. É preto e branco. E aí começou um assunto aleatório do nada. E aí depois a gente entra valendo. Tu é criativo, deve trabalhar com isso, tu. Devia. Tu é um cara Editor, criativo. né? Ex-editor. Editor. Editor. É. Gente, seguinte, estamos aqui com Ângelo Basso. Eu sou o John Davidson, o Jefferson William está ali conosco também. E estamos com o Ângelo Basso, o mito, a lenda, né? O anão gigante entre nós, o ruivo salvador, o homem que pregou e eu choro. Quem não conhece o Ângelo, está muito perdido. Está muito perdido nessa internet. Quem não conhece, Nem existe. Quem não conhece, o Anjo tá na internet desde quando a internet é mato, né? Está aí galgando, né? Farmando aura. Farmando aura. Farmando Você é aura. muito jovem. E para quem não conhece, Ângelo, teólogo, escritor, especialista em 30 assuntos, e ele é especialista mesmo, porque ele tem um superpoder, né, que é o TDAH. Líder do movimento Convergência, esposo da Carol Basso, pai do Gabriel e do Miguel. Uma pessoa maravilhosa, quem teve o prazer de conhecer sabe. E hoje nós vamos falar sobre muitas coisas. Qual é o tema do podcast de hoje, Jefferson William? O tema do podcast de hoje, ele é um tema que, inclusive, antes de falar o tema, John, eu quero falar um negócio. O John provavelmente vai reafirmar o que eu vou dizer, Ângelo, mas queria dizer que existe um Jeff pré-Ângelo e pós-Ângelo. Então, isso é uma coisa muito importante para falar aqui, porque o tema do... Melhor para, né, melhorado. Pior para o sistema, melhor para Jesus. Amém. Melhor para Jesus. Não, eu posso dizer a mesma coisa. Num dos podcasts anteriores também, que se você acompanha nosso podcast seguidamente, eu falei do Ângelo. Falei que eu me converti ouvindo uma pregação de 7 minutos do Ângelo. Assim, gente, eu não posso falar muito, senão vai inflar o ego, né? Aí o diabo é astuto, né? O diabo é sujo. Mas por que eu falei isso? Porque uma das principais coisas que eu aprendi ao conhecer o Ângelo foi justamente sobre o tema do qual a gente vai falar hoje, que é eclesiologia. Eu falei que esse não era o tema do podcast, o tema era outro, era que envolvia pôneis, alguma coisa. É piercing, tatuagem, predestinação e dinossauro. Essa é a caixa de pergunta do Ângelo diária. Ele abre a caixa de pergunta, tem esse gama de temas, e a gente vai tentar abordar algum desses temas, mas principalmente vamos abordar a eclesiologia, como já está falando, abordar um pouco do assunto sobre TDAH, porque o Ângelo, por ter TDAH, teve hiperfoco em TDAH e se especializou no assunto, e vai falar um pouco pra gente aqui. Mas o foco principal nosso vai ser eclesiologia, mas primeiro vamos falar de TDAH. É isso, né? E é interessante porque quando eu me conectei com o Ângelo, eu não tinha percebido o quanto a nossa percepção do que é igreja e viver igreja está conectado diretamente com um discipulado alinhado e um entendimento claro daquilo que é o evangelho. E quando eu conectei com o Ângelo e o John também, e a gente teve mudanças muito importantes, né? Inclusive, cheguei uma vez para ele, John, na mesa, tava eu, ele e a Carol, eu olhei para ele e falei assim, Ângelo, como que eu faço para você ser o meu mentor? Que bonito, né? Que lindo. E desde então, muita participação da minha parte, eu atrapalhei esse processo, mudei de país, não fiquei tão próximo quanto deveria. Mas assim, eu fui... Da minha parte. Eu fiquei de olho, todos os podcasts que o Ângelo eu tava de olho, entendeu? Esse que é o ponto, eu fiquei acompanhando a distância. Eu não sei o que é pior. Fizemos encontros online de discipulado, a gente teve, como bom TDAH que somos, quer dizer, eu não tenho laudo, o Ângelo eu não tenho laudo, então eu só falo... fizemos um encontro, que o Ângelo já chegou dando com 2 tapas na minha cara, que foi o seguinte, primeira pergunta, você é alfabetizado? Essa foi a pergunta. Porque para eu poder te discipular, eu preciso saber se você é alfabetizado ao compreender o que está escrito na Bíblia. Aí eu percebi que eu era mais ou menos, né? E aí eu fui, aos poucos, chegando nesse objetivo. Então, um alfabeto funcional, né? Um alfabeto funcional. Um alfabeto funcional. Um analfabeto funcional, na verdade. Não, calma, John. É que falar isso é muito forte, entendeu?
Eu queria dizer, Atos considera melhorzinho. Melhorzinho. Analfabeto com orgulho. Calma. Não, é porque a média tá muito ruim, né, John? Aí se eu me colocar na média, entendeu? O que me ajuda não é que eu tô alto, é que a média tá tão pra baixo que eu boto numa posição boa, né? Mas enfim, indo direto agora à conversa específica, Ângelo, é um prazer tê-lo aqui e com certeza será muito, muito benéfico. Quero te dar esse momento inicial de você dar um olá para as pessoas. E aí, gente, tudo bem? Então, como foi dito, meu nome é Ângelo. Eu já estou há alguns anos no serviço do ministério e minha paixão é a presença de Deus. Eu sou apaixonado pela realidade de experimentar a presença de Deus e de ver uma igreja teocêntrica, centrada em Deus, centrada na presença de Deus. Eu sou apaixonado por isso. Eu creio que a presença de Deus ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. E eu tenho dedicado os dias da minha vida para isso, para esta realidade, pensando sobre a presença de Deus no dia a dia, na vida comum, assim como pensando na presença de Deus em avivamentos, em momentos extra. Então, essa tem sido a minha paixão e a literatura que eu leio, os materiais que eu abordo, eles têm isso de fundo, né? Essa paixão pela presença de Deus. Acabou que em 2020, por causa da pandemia, muitas pessoas estavam crendo em fábulas sobre o fim dos tempos, e eu precisei falar para as pessoas a respeito de fim dos tempos, e então acabou que eu fiquei conhecido na internet como alguém que fala de fim dos tempos. Mas esse é um assunto dentro de uma sequência de assuntos. Paulo disse em Atos: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, existe um conselho inteiro que vai do início ao fim, um plano, um propósito que vai do início ao fim. E a escatologia está inclusa nisso. Mas não é o único assunto que eu falo. Minha paixão é a realidade da presença de Deus. Muito bom. A presença de Deus no sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Até hoje esse foi o porquê mais bem escrito que eu conheço. Que foi um desenvolvimento do Ângelo com o presbitério da igreja, né, com Arlindo e tal. E traz muito sentido para quem ouve e literalmente soa no coração de quem acompanha. Tanto que só de pensar, de trocar, quando você vai para uma outra igreja de repente, às vezes a pessoa tem outro porquê, né? Tem outros pensamentos e etc. Mas eu fico só pensando como é que seria a minha vida se esse não fosse o porquê que me move, que soa na minha cabeça como sendo um mantra, né, que tá ali funcionando. É difícil, é maravilhoso esse pensamento, a forma de explicar. Ele seria o mote que move você individualmente, ainda que não comunitariamente, né? Mas é possível que ele seja o refrão e a força motriz de um indivíduo que está distante de uma igreja que tenha essa visão, mas a pessoa pode viver isso na sua vida individual, ela pode experimentar isso, né? Falando, já entrando no assunto eclesiologia, tu acredita que... Porque, só para vocês entenderem, o porquê que a gente está falando é uma teoria do Simon Sinek, que é o Círculo Dourado, que o Ângelo aplicou aqui na igreja. Não é uma teoria, aí assim, a gente acha que é uma teoria de marketing, né? É uma teoria de comunicação. Pode ser usada por marketing, mas é uma teoria de como comunicar aquilo que você acredita, tá? E o Ângelo aplicou esse conceito. Ele diferencia porquê, como e o que, né? O círculo dourado, né? Isso. E tu entende, Ângelo, que o quanto isso tu acha que é essencial hoje para uma igreja, para uma comunidade ter coesão, esse Golden Círculo? Uma igreja precisa ter uma confissão de fé bem clara e estar reunida ao redor dessa confissão de fé. É isso que precisa.
ela não precisa ter um porquê claro e nem uma visão, uma declaração de missão, nada disso. Essas coisas são necessidades sociológicas. Ou seja, o tempo que nós vivemos, nós temos um público que nós estamos acessando quando nós ministramos a palavra, que sente a necessidade disso, que sente a necessidade de ter uma causa clara a qual se reunir ao redor dela e fazer comunidade ao redor dela e ter o porquê muito claro e ter declarações de missão muito clara. Então, porque se você pensar 80 anos atrás, muito menos, mas vamos colocar esse número. 80 anos atrás, nenhuma igreja tinha declaração de missão, visão, valores, o porquê, e viviam muito bem como igreja. Então, não é uma necessidade, mas não é uma necessidade bíblica, teológica, eclesiológica, mas é uma necessidade sociológica por causa do tipo de pessoa que nós acessamos hoje, né? Entendi. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando tu fala confissão de fé, para o público maior que a gente que está nos ouvindo aqui, o que seria essa confissão de fé? Seria o conjunto de doutrinas que compõem o central core mais firme daquela igreja e que são expressões, são verdades que expressam o evangelho e que defendem, guardam o evangelho. Porque o que tem de mais precioso na igreja é o evangelho. Mas nós vamos ter doutrinas que vão expressar ele e nós temos doutrinas que vão guardar ele. Então foi dito para Adão, no Jardim do Éden, que Adão tinha que cultivar e guardar o jardim. Cultivar é produzir, é mexer, é fazer. Então, existe esse aspecto do evangelho que é crescer, aumentar, ampliar, conhecer mais, crescer mais na doutrina. O evangelho faz isso. Mas tem um aspecto de guardar. Adão tinha que guardar o jardim do Éden. Da mesma forma que Adão tinha que guardar o jardim do Éden, nós precisamos guardar os mandamentos, guardar a lei, proteger para que não entre nenhum lobo devorador e com heresias e engane o povo de Deus, né? Então a confissão de fé é o conjunto de doutrinas que uma igreja crê, né? E aí, por que ela é a confissão de fé? Porque você pode ter a doutrina e não ter a confissão. É aquilo que a igreja confessa. Ou seja, nós aqui confessamos, nós aqui afirmamos que cremos nisso. Porque cremos nisso, somos isso, não somos aquele outro, fazemos isso e aquilo. Então, a confissão, ela é um ato de adoração. A confissão é fruto de lábios que confessam teu nome. Então, existe essa necessidade de você confessar a Cristo, claramente, e confessar as doutrinas que estão atreladas à realidade de quem é Cristo. Tá, por exemplo, a Trindade é uma doutrina. Sim. Né? A gente tem uma igreja muito famosa no Brasil por conta das suas músicas, que eu fiquei sabendo uns anos atrás, que eles não criam na Trindade. Voz da Verdade. E aquilo... Isso, Beira. Voz da Verdade. E eu fiquei chocado. Sim. Porque tu ouve as músicas e eles não expressam necessariamente essa diferença deles, né? Mas eu vi eles num debate, do César Cavalcante, inclusive, debatendo sobre isso. E basicamente isso é uma heresia, né? Não acreditar, né, na Trindade é uma heresia. Eu falei, caramba, cara, como é que isso não... Como é que a gente convidava essas pessoas para estar entrando nas nossas igrejas, não só com suas músicas, mas eles também pregavam, iam para fazer muitas coisas, e não conhecíamos o que eles acreditavam, porque que existe uma diferença entre o que o Voz da Verdade crê e o que algumas seitas judaicas creem. São duas coisas diferentes. Porque o Voz da Verdade
a teoria é só Jesus, tudo é Jesus. Então, o Espírito Santo é Jesus, e Deus é Jesus, e tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Eu lembro, eu tinha uma professora de geografia que eu gostava muito, e eu tinha convertido, e ela converteu e pediu para eu ir no batismo dela. E chegou na hora do batismo, o pastor batizou em nome de Jesus. Quando ele batizou em nome de Jesus, eu já... Porque, biblicamente, em Atos, eles batizavam em nome de Jesus. Mas hoje em dia, quem geralmente batiza em nome de Jesus é porque é unicista. E eu fui pesquisar na hora lá, eu estava no meio dos unicistas sem saber. Porque você não percebe a diferença. Porque tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Tá, Jesus. então Jesus é Deus, mas ele é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele é o. Isso. E aí você tem o modalismo. Modalismo é que o pai se tornou filho, o filho se tornou espírito, né? Um se torna o outro, né? Talvez não seja só isso, talvez tenha mais detalhes, né? Já nas seitas judaicas, você tem o entendimento de que Jesus é o Messias, e até é divino como um anjo, mas não é Deus, que é como o testemunho de Jeová crê. Entendeu? Ele é o meio e tal, aí, mas ele não é, ele é o Certo, certo, meio. ele se apoia em Hebreus ali, né? Porque ele vai um pouco menor que os anjos fez, mas deu a glória acima dos anjos, então ele. Vai ter muitas passagens que eles vão tentar basear para dizer isso, mas eles vão também usar muito o Antigo Testamento, que fala do Messias e parece não falar do Messias como Deus, né? E sendo que a Bíblia é um todo, o cânon bíblico é um todo, nós temos João claramente afirmando que o Verbo é Deus, né? E é parecido também com os muçulmanos, né? Que vão ter Jesus como Issa, que é acima dos anjos, mas é divino, mas não é Deus, né? Para eles, Jesus é um grande profeta que vai voltar, né, para converter os cristãos, para que os cristãos se tornem muçulmanos, né? Ah, interessante. Interessante. Então essa questão da doutrina, então a Trindade seria uma das doutrinas que a igreja tem que ter para ser como algo essencial na Isso. construção do que acredita. A, Porque o que eu mais a percebo, Trindade é uma necessidade lógica certo? de Jesus ser Deus e você ter Deus Pai. Jesus ter um Pai. É uma necessidade lógica. E é óbvio, quando você chega no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, você vê os céus abertos, Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai falando: Esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então você tem três. Está ali. Três, nitidamente. Sim, nitidamente, né? É, porque o que eu mais percebo, Anjo, são, assim, dentro da minha caminhada, né, até chegar aqui, não era um assunto a se falar. Me parecia que até os cultos de doutrina eram sobre mais comportamentos do que teologia, do que a igreja acredita. E pelo que eu percebo também, a maior parte das igrejas não é uma coisa que os membros sabem. Ah, qual é a doutrina que nós acreditamos? Parece algo que é menos relevante. Tu percebe isso também? Ou é porque eu não tô errado? Porque isso não faz parte do discipulado, né? E a verdade é que se nós não temos uma fé comum para confessar, nós não somos uma comunidade de fé. Porque para ser uma comunidade de fé, eu tenho que ter uma fé em comum para confessar. Então a confissão ela é extremamente necessária para o estabelecimento de uma comunidade. Por isso é que é preciso discipular as pessoas também na doutrina, não só no comportamento. O comportamento é importante, a prática, a vivência, o dia a dia, viver o evangelho é essencial. Mas essa prática, ela é baseada numa doutrina. Então a doutrina ela dá base para a ação prática dentro do reino de Deus. Sim. Uma coisa interessante que eu queria levar
talvez agora para um ponto mais até conectado com a história do Ângelo. Eu sou muito fã do movimento Convergência, né? Para quem não sabe, o Ângelo é o fundador e líder, juntamente com o Arlindo, do movimento Convergência, e foi ali que eu fui exposto ainda mais, olhando, observando e conhecendo as pessoas desse meio, até esclarecendo mais o que seria saudável, né? E eu já tinha, aos poucos, de forma observacional e até mesmo nos estudos bíblicos, percebendo assim, olha, como que a gente faz os devidos filtros para poder não só escolher a igreja do qual faremos parte, como estar submisso a uma liderança de uma igreja do qual a gente faz parte, né? E aí eu fui percebendo, John, que eu fui criando, né, pessoalmente, essa visão. Aí depois eu descobri que existia livros, materiais, especificamente o livro 9 Marcas, né, do Dever, e eu fui percebendo o quanto isso era essencial. Agora, no ponto de vista de plantação de igreja, Ângelo, ou seja, o começo de tudo, eu creio que está muito conectado com essa questão da continuidade de uma igreja se demonstrar uma igreja saudável, né? Então eu queria perguntar para você qual que seria, né, as partes essenciais no processo de plantação de igreja para você estar plantando de fato uma igreja que seja saudável. Então, quando a gente fala de plantação, você tem a semente e você tem a terra. E obviamente você tem a chuva, que é Deus que envia. Então, a semente é o evangelho. Se você não garantir a pureza da semente, não importa o que você faça, você pode até criar um sistema que vai pessoas e frequentam, mas a verdade é que a igreja de Atos foi o fruto do evangelho pregado em Atos. A igreja do Brasil é fruto do evangelho pregado no Brasil. Então, existe essa necessidade da semente ser pura, ser santa. Mas você tem a terra é a cultura, ou seja, é o ambiente onde vai acontecer. E a terra pode trazer alterações, ou seja, uma semente semeada numa terra pode não dar o mesmo tipo de planta perfeitamente igual, com a mesma cor, por causa das diferenças de clima, das diferenças de solo. Então, você tem que ter uma palavra que não muda, mas saber que você está num ambiente totalmente mutável. E você tem essas duas realidades juntas. Imutabilidade e completa mutação na palavra, imutabilidade, mutação na cultura. E você tem que juntar esses dois. Você tem que semear essa semente na terra que é a cultura. Agora, na prática, como é que faz isso, né? Eu creio que certeza, Jesus enviou de 2 em 2 para ir pregar o evangelho. Então eu creio que ir sozinho, porque a gente tem, né, não sei se vocês lembram, mas no nosso imaginário evangélico, a gente tem a história desses missionários que iam sozinhos para o meio do mato, que deixavam a família, eu estava ouvindo sobre o Rhys House, que deixou o filho sendo criado por outra pessoa e entregou o filho para Deus. Eu penso, hoje em dia eu não penso, mas eu não pensaria assim, mas tudo bem. Então, o jeito ideal de plantar uma igreja é você pegar um grupo de pessoas que fazem parte de uma igreja local, ou seja, você não vai sozinho, e essas pessoas juntas se deslocam para uma outra localidade, e naquela localidade elas começam a viver igreja juntas. Ou seja, Atos 2:42, eles vivem partir do pão, comunhão, oração, tudo. E aí,
elas vão convivendo com a cultura, elas vão se movendo, vai no supermercado, leva o filho na escola, está no trabalho, no emprego, está relacionando. E aí isso vai fazendo com que o movimento da vida, porque tem uma vida que é gerada por eles viverem juntos em comunhão, tem uma vida. Essa vida vai sendo espalhada conforme eles vão relacionando. Então, a semente vai sendo espalhada conforme eles vão relacionando. Então, se for a partir dessa perspectiva, eu diria que um processo de 2 anos, o grupo vai, provavelmente, por 2 anos, talvez não consiga ninguém, ninguém converta, mas eles estão criando os relacionamentos, eles estão criando essa credibilidade entre as pessoas. Depois de 2 anos, eu creio que começam a ter as primeiras conversões, né? É, interessante, porque hoje o que a gente percebe também é o quanto algumas coisas são mais rápidas, não a nível de conversão, mas de mudança de igreja, né? Porque tu percebe que igreja tem muito no Brasil, né? Mas falando no sentido, eu vou nem usar o termo qualidade, né, para não ser arrogante, mas no sentido estilo, tem estilos muito caixinhas, né, parecidos, né? Mas por exemplo, eu não faria parte de uma igreja que não tem um presbitério e que não acredita em tal plural isso e que não acredita em tal tipo de doutrina. Então, se eu estou numa cidade que não tem e descubro que abriu uma, eu tendo a me deslocar para conhecer esses irmãos. Então, eu percebo que esses 2 anos agora, talvez para a conversão de fato seja necessário, mas para aumentar o volume de pessoas não é tanto, porque quando tu chega com uma plantação numa igreja, até a internet, a movimentação das redes sociais, as pessoas se atraem para aquilo, né? A ideia é ficar 2 anos com o que nós chamamos de. Isso aí eu estou pegando, não é meu, é Tim Keller. A ideia é ficar 2 anos com um grupo base. Então, assim, se você tivesse um grupo de 20 pessoas e você conseguisse firmar de não chamar ninguém e ali estabelecer a confissão de fé, estabelecer os fundamentos, depois de 2 anos, você faz o launching da igreja. Você lança, entre aspas, a igreja. Sim. Você abre as portas, faz um evento, chama os pastores da cidade e tudo mais, entendeu? Sim. E isso no formato de igreja convencional ou também de igreja caseira também funciona? Depende do que se chama de igreja caseira, porque se for igreja caseira, exclusivamente igreja caseira, então você não vai precisar ter esse lançamento. Você tem uma igreja e aí quando ela multiplicar é uma outra igreja, uma casa, né? É uma casa com 20 pessoas. Quando chegar em 21, você multiplica para um grupo de 11 e outro de 10. E aí você continua até multiplicar de novo. E aí você cria uma rede de igreja nas casas. Então esse seria um jeito mais mais roots de fazer igreja nas casas. Mas você tem o modelo também de ter reuniões grandes. E aí você pode ter reuniões grandes. Por exemplo, tem um grupo no Brasil que eles reúnem uma vez por mês. Então eles não têm templo nem nada, mas eles reúnem em escolas públicas. E uma vez por mês a igreja reúne para pregação, para culto público, né? A gente já reúne todo domingo, né? Então a gente não vê problema nisso. Mas também não vê problema em ser somente nas casas. Se o Senhor assim dirigir, nós não tem problema nenhum de voltar a ser assim como era antes. Tá, então, isso é interessante, porque assim, hoje no Movimento Convergência, né? Eu já vi que a gente está também passando por, diria, mudanças, mas adequações culturais ou mudanças de pensamento, não sei, tu até me diga nesse sentido. Mas
me parece que existem vários tipos de modelos de igreja caseira, como tu falou, de ser aplicado. Hoje, nosso modelo é um modelo onde tem a igreja, o local onde as pessoas se reúnem semanalmente, né? Como as igrejas se reúnem junto lá, mas todas elas se submetem ao presbitério local que foi selecionado dessas igrejas caseiras. Então, essas igrejas caseiras formam presbíteros que vão selecionados para compor o presbitério daquela comunidade maior, né? Esse é o convencional, ou tem modelos de igreja caseira que não tem isso? Que é tipo assim, a igreja caseira sozinha e ali tem os presbíteros mesmo e não chega a ter essa amplitude. Tem igreja caseira que é só ela, e que a liderança está ali nela, né? E às vezes não cresce. Conheço muitos modelos, porque assim, a gente é pequeno, né? Mas tem gente que é muito pequeno, que não cresce nunca, nada. Tipo, não sai de 10 pessoas há 15 anos. Então, a gente, querendo evitar esse problema, né, essa esterilidade, procurou pensar em o que a cultura é exatamente o motivo pelo qual a gente tem culto todo domingo. É porque a gente pensou, vamos colocar num português bem claro o que eu falei numa reunião. Eu disse assim: o tiozinho bêbado que bebeu sábado, ele vai na missa domingo de manhã. Então, eu quero ter a igreja aberta domingo de manhã para que ele possa escolher também vir na minha igreja. Então, assim, é uma ação evangelística, não é uma ação para edificação dos crentes, porque o culto mais importante para a edificação dos crentes é a igreja caseira. É onde tem a ceia, é onde tem a compartilhar, tudo mais, né? O problema do Convergência é que a gente sabe fazer culto muito bem, sabe fazer uma boa conferência, a gente faz um louvor e uma palavra chique. E isso faz com que os crentes fiquem acomodados, olhando para aquilo ali como se aquilo ali fosse o principal, né? Sendo que o principal é a igreja caseira e a comunhão uns com os outros, né? Eu acho interessante isso, porque de fato, né, pensando na adequação da terra, né, se a terra é um dos elementos, como você falou, no Brasil, tu convidar a pessoa para uma igreja caseira não é estranho e talvez nem tão adequado, né? Tipo, você tá começando a evangelizar uma pessoa. Varia de lugar para lugar. Existem lugares que não tem problema, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem problema nenhum. Em São Paulo já teria mais problema. Em Curitiba teria todos os problemas. Curitibano é maravilhoso, tranquilo e receber pessoas em assim, casa. E até, assim, como esse exemplo que o Ângelo deu de Curitiba, é um pouco parecido até com o comportamento aqui nos Estados Unidos com os americanos, né? Então, é muito bem dividido as coisas. Essa coisa, essa temperatura alta do brasileiro, essa coisa de estar muito próximo, a necessidade da relação, do toque. Só que, ao mesmo tempo, eles criam uma versão do que seria um culto caseiro, que seria as modernas grupos de conexão, grupo familiar, GC, né? Só que você percebe... PG. Aqui seria o Connection Group, né? Mas você percebe, Ângelo, que eles tentam adaptar essa questão do culto caseiro, porém fazem num formato que ainda assim se torna, muitos dos que eu vi, se torna altamente semelhante ao culto de domingo. A gente chama isso de querida encolhi a igreja. Muito bom. É isso aí. Eu já vi situações que o cara meteu um púlpito na sala. Entendeu? Eu já vi. Então, assim... Para tentar trazer o formato clássico. Dá para fazer tudo errado. Se quiser, dá para fazer tudo errado. Nossa. Tranquilo.
Esse pensamento de que a igreja caseira é algo mais puro, mais correto, que o formato da igreja tradicional é um formato corrompido, romano, o que tu acha sobre isso? Tem algum fundo aí ou é exagero? Eu acho errado pensar assim. Isso vem de um pensamento, antes de mais nada, não estou falando contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma denominação, tá? Mas porque ela segue a doutrina que eu vou falar agora. Mas para mim isso é um pensamento errado restauracionista. Então é o pensamento que quer restaurar a igreja do primeiro século, só que ele faz uma leitura de Atos como se Atos fosse mandamento. Então, uma vez que Atos é mandamento, não fazer o que está descrito lá é pecado. Entendeu? Então, a igreja bíblica, a igreja santa, é a igreja que tem presbíteros no plural, que usa, que dá ósculo santo, que tem, em algumas tem lava-pés, tem que reúne só nas casas, exclusivamente. Tem um livro antigo, mais ou menos antigo, que chama Cristianismo Pagão. E esse livro, ele era exclusivamente mostrando tudo que tem na igreja evangélica, dizendo que era paganismo. O altar era paganismo, o culto de domingo é paganismo, dízimo. Então ele basicamente, esse cara é líder de uma rede de igrejas caseiras, o Frank Viola, e eu por muito tempo li e criei dessa forma. Eu achava que era assim mesmo. Só que com o tempo eu comecei a estudar melhor a história e fazer uma leitura da história diferente. A minha leitura da história é bem diferente hoje. Então eu não penso que até Lutero todo mundo era bandido, de Lutero para frente todo mundo é mocinho, né? Entendeu? A igreja é um mesclado de biografias e de ideias que estão, às vezes, umas estão mais fora da palavra, outras mais dentro da palavra, mas é um mesclado, né? Tá, voltando aqui. A gente falou que a confissão de fé é algo muito importante. Quais outros elementos tu acredita que sejam imprescindíveis no sentido eclesiológico da igreja que a gente tem que ter ali para a construção? Por exemplo, presbitério e outras coisas. Então, existe as 9 marcas de uma igreja saudável que o Mark Dever colocou, mas os reformadores colocavam menos marcas, né? Apesar de eu concordar com ele nas 9 marcas e tal, mas olha só, você tem que ter em primeiro lugar a pregação do evangelho verdadeiro, tá? Se você tem a pregação do evangelho verdadeiro, você tem como consequência conversão genuína. Então é preciso se certificar que as conversões são genuínas, tá? Depois, você tem que ter a administração correta dos sacramentos. Batismo e ceia, eles têm que ser feitos de maneira correta, eles têm que ser feitos de maneira bíblica. Eles não podem ser feitos do jeito católico. E eu corro o risco aqui de bater em quem não precisa apanhar, mas também não do jeito batista. E talvez eu possa estar errado em dizer batista, então assim, eu diria a todos aqueles que chamam batismo e ceia de símbolo, creio que estão errados. No catolicismo é o contrário. Eles falam que a pessoa recebe a salvação, recebe a vida por meio do sacramento. Não creio nisso. Mas dizer que é um símbolo, também não creio. Eu acho que é esvaziar muito a coisa.
Então, eu creio que tem que ter a administração correta dos sacramentos. Em pensando na administração correta dos sacramentos, vai se pensar no seguinte: quem pode tomar ceia, né? Então vai entrar disciplina na igreja, ou seja, pessoas que não estão na posição correta vão ser disciplinadas. Mas só que você não pode disciplinar alguém que não é seu filho, né? Certo, quem está dentro e quem está fora. Então você precisa ter a membresia para poder ter a disciplina, né? Então eu diria que esses são alguns elementos, mas eu colocaria junto o elemento da missão. Isso é uma coisa que a gente está pensando muito agora na liderança do movimento Convergência, que missão não é opcional, ela tem que fazer parte do discipulado. A pessoa tem que ser discipulada para se tornar alguém que exerce a missão de Deus, vive a missio Dei na sociedade, né? Entendi. Missão no sentido de não necessariamente povos não alcançados, mas também de implantação de novas igrejas. Pregação do evangelho para o seu entorno. Entendi. Eu queria até puxar um ponto sobre isso, porque uma coisa que a gente vê acontecendo na igreja de Atos e também enxergamos acontecendo isso nas igrejas atuais, né, principalmente as emergentes, Ângelo, seria essa questão de conforme ela vai crescendo e aumentando o volume, ela vai perdendo a qualidade e a saúde dela. Só que uma coisa, correlação não é causalidade, né? Ou seja, não é porque uma igreja é grande que ela automaticamente não é saudável, e também não é porque uma igreja é pequena que automaticamente ela é saudável, né? Então, como que você vê essa relação, né? Ou seja, você tem a experiência do Convergência, começou algo muito pequeno, né, nas casas, e hoje é um movimento onde tem vários outros pontos de plantação de igreja e culto nas casas. Como é que você enxerga essa questão do crescimento versus saúde? Então, se um dia nós tivermos um templo com 5.000 pessoas e tudo mais, vocês podem me fazer essa pergunta de novo, tá? Mas hoje minha resposta é que uma congregação de mais de 200 pessoas é muito. Então eu creio que nós devemos ir até o número de 200 e começar uma outra congregação. Levanta líderes, começa outra congregação que vai até 200. Eu creio que 200 é um número que é possível viver essa realidade de qualidade, de comunidade e tudo mais. A não ser que você seja muito organizado, por exemplo, você tenha uma super congregação de 5.000 pessoas que está dividida, é isso que o G12 faz, né? Que está dividida em redes menores que se encontram também. Então, se funciona isso, é legal. Eu acho que essas redes muitas vezes tem muito... É como se aumentasse muito o número de cultos e de reuniões que a pessoa tem que participar por semana e aí acaba desgastando a vida. Se trabalhasse de maneira independente dentro da mesma cidade, né, interdependente, mas no final de contas eu tenho que participar do culto da rede, da célula, isso, mais o culto domingo, mas quando vê a pessoa está todo dia de semana fazendo muita coisa e virou já um... E tem outros métodos que não o G12 que também vão cansar, né? Então, nós estamos hoje diante de uma sociedade que é a sociedade do cansaço.
Então nós estamos diante de uma sociedade que ela não quer ser colocado sobre ela mais uma mochila de pedra de exigências de estar em cultos. Então, quanto menos cultos a gente conseguir fazer e quanto mais a gente mandar as pessoas viverem a vida delas, melhor. Interessante isso, né? Porque de alguma maneira eu fico pensando, né? Não me pare... O que me parece é que o celular trouxe essa sensação de cansaço maior, né? Sim. Que as pessoas não estão trabalhando mais do que... Nós não trabalhamos mais, necessariamente, que os nossos pais, mas trabalhamos de um jeito diferente. E parece que as redes sociais, celular, aquilo que era para trazer produtividade trouxe mais peso e as pessoas estão mais desesperadas, mais cansadas, assim. É por isso que o discipulado deveria de abarcar formação espiritual, inclusive abarcar como Cristo me discipula a minha maneira de lidar com o celular. Tem aquele livro 12 maneiras que o celular está moldando você. Então, assim, faz parte dessa ideia, assim, né? É, eu tenho estado, nos últimos semanas, eu estava muito no celular. E minha esposa me repreendeu, né? E eu larguei, assim, parei de ficar tanto. Fez grande diferença. Inclusive pro TDAH, né? Assim, existem pessoas que não têm TDAH, mas têm um estilo de vida que faz com que pareça que ela tem o diagnóstico. Muito celular, dormir tarde, se alimentar mal, muitas informações na mente, Estresse, né? estresse, faz parecer que ela tem TDAH. Quando na verdade ela tem um pensamento acelerado, ela tem ansiedade, ela tem uma outra coisa que não é TDAH. E aí ela vai no médico, fala como se tivesse os sintomas, o médico concorda e ela passa a tomar remédio. Só que o remédio, ele, para uma pessoa que não tem, né, a pessoa que não tem TDAH, o remédio vai acelerar ela e vai dar muita ansiedade, entendeu? Então, assim, eu conheço gente que trava aqui a arcada dentária toda por causa do efeito do remédio. Porque se você tem TDAH, o que acontece? É como se você tivesse no cérebro uma orquestra. E ela, de repente, do nada, começa a tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo, que é o TDAH tendo ideia, né? Só que isso dura um tempo. Depois, bum, cai. E o TDAH fica tipo assim, não aguento mais ver ninguém, não quero ver ninguém, quero ficar sozinho e tal. O que é que o remédio para o TDAH faz? Que basicamente ele vai gerar dopamina. A dopamina é o regente dessa banda. Então ele vai dizer qual instrumento toca, que hora toca, ele vai reger a banda para que a coisa aconteça na hora certa. Se a pessoa não tem, se a pessoa já tem o regente, ela vai ter uma superdose de dopamina e aquilo não vai fazer bem para ela, vai ficar ansiosa, taquicardia, um monte de coisa. Que doideira. Não, e é interessante para concentrar, né? E é interessante, Ângelo, o quanto isso molda a nossa forma de prestar culto, né? Ou até mesmo de observar o culto, né? Então, os cultos estão sendo construídos pensando nessa questão da recompensa dopaminérgica ao você participar dele, né? As pessoas não têm mais paciência para assistir uma pregação de 1 hora, né? A gente é aconselhado nos bastidores a pregar 20 minutos. Entendeu? E vou te falar, quando eu prego 20 minutos, eu tenho mais sucesso do que 1 hora. As pessoas ficam assim tocadas e vibram e
tal. E você fica assim, eu quero esse resultado, né? Eu quero que as pessoas vibrem com a palavra. Eu tenho um amigo que ele insiste, ele falou que ele não vai parar, ele prega 1h30 todo culto. Ele falou que não vai parar. Porque ele disse que demora no mínimo 40 minutos para uma informação realmente ser absorvida na mente de alguém. Tá, faz sentido se ele conseguir fazer uma pregação meio cíclica, que vai voltar ao mesmo ponto e vai reforçar, e vai aplicar, e vai reforçar. Agora, se ele fazer uma linha contínua de mais conteúdo dentro de 1h30, meu amigo, isso aí. Até pra mim, hoje em dia, tá 1h30 é bastante coisa, hein? Cara, Doideira. e eu e Michel pregava 2 horas. Nossa. Então eu lembro dessa época. É que vocês também são, né? Eu lembro dessa época, John, onde nós tínhamos que lidar com o tédio e nós lidávamos muito bem, né? Como eu sou um late millennial, né? Então eu acabei pegando o mundo sem internet e o mundo pós-internet, né? E o que é interessante na percepção disso é que, como agora, eu não dou conta de manter a minha atenção da forma que eu dava antigamente. Lá ele. Dá atenção. Pera aí, agora me perdi. Sabe quando o TDAH me puxou para outro lado aqui já? Corta. Mas a questão aí, Ângelo, é que o seguinte: nós não sabemos lidar com os problemas químicos do nosso cérebro, principalmente a questão do cortisol. E aí a gente começa a taxar, e eu comecei a perceber isso ao assistir filmes. Eu vi amigos meus falando maravilhosamente sobre filmes, eu ia assistir esse filme e eu falava, como é possível que ele deu conta de assistir esse filme? Aí eu comecei a perceber que era... E eu gosto muito de filme, né? Eu me considero quase um cinéfilo, assim, né? Mas é porque eu não estava dando mais conta. É tanto consumo de redes sociais que eu não estava tendo mais paciência de esperar a cena do Tarantino de 15 minutos de tela sem muita movimentação. Então, assim, cara, como pode? Aí eu fui assistir um filme recentemente, não sei se vocês viram, a Netflix lançou um, que inclusive foi indicado ao Oscar, que fala sobre... pega fogo numa mata e morre a família do cara. Enfim, um filme bem... Esqueci o nome do filme. E eu me forcei, sabe? Me forcei a não sentir sono, me forcei a prestar atenção. É um filme muito, muito, muito lento, com cenas visuais, muitas cenas visuais, e tu consegue perceber todos os paradigmas acontecendo, os dilemas acontecendo no filme. E pela glória de Jesus eu consegui dar atenção para esse filme, consegui fazer com que ele fosse positivo para minha experiência. Mas eu tive que fazer esforço. Por quê? Porque é tanta exposição a blockbuster, é tanta exposição a conteúdos de redes sociais que isso acabou tirando todo o potencial de consumir coisas de qualidade, por exemplo, né? Então a gente acaba fazendo essa seleção. Eu tô assistindo O Senhor dos Anéis, né? Tô assistindo o último agora, esqueci o nome do filme do último. Retorno do Rei. Retorno do Rei. Ô amigo, tem 4 horas de filme, a versão estendida. Eu tô assistindo, eu tô indo pra 4ª parte. Eu tô assistindo em 4 partes o filme, de 1 hora. Porque eu não dou conta. Isso que, assim, o último, o meio pro final é bem... eles resolvem fazer tudo que não fizeram nos outros 2 de guerra, fazendo um só, né? Mas realmente é muito lento. E Ângelo, assim, nesse sentido do TDAH, ele é parecido esse aspecto? Tu sente que isso é parecido? A dificuldade de ter atenção? Que o resultado também tem esse efeito? Que o celular tem esse efeito? Eu sou diferente, mas eu não sei por quê. Eu acho que foi na igreja, ouvindo o sermão e depois convivendo com o Haroldo, tendo que, tipo assim, realmente prestar atenção no que ele está falando, porque eu tenho que dar uma resposta à altura e não uma resposta qualquer, que eu desenvolvi concentração. Então, eu não sou desconcentrado
eu tenho lapsos, eu posso ter lapsos assim de desconcentração, por exemplo, olhando o celular, meu filho falar comigo, eu não escuto meu filho, entendeu? Mas no geral, eu presto atenção, eu foco numa pregação, por exemplo, e eu não perco nada. Às vezes, infelizmente, porque daí eu vejo vários defeitos, né? Na conversa com vocês aqui, eu não desviei um minuto de nada. Eu não olhei meu celular, eu, eu não eu não me perdi nos pensamentos, porque eu tem uma coisa que eu acho que é questão de falta de educação. Eu acho que se você conversa com uma pessoa e você não dá devida atenção a ela, há uma falta de educação. Só que, veja, eu estou falando da cadeira, da posição de alguém que tem problemas com a atenção, com TDAH real. Mas só que o que eu descobri? O TDAH, ele é treinável. Você pode, com terapia, você pode, com tratamento, treinar o TDAH para você não agir de acordo com o transtorno. Não quer dizer que vai conseguir sempre. Não quer dizer que vai conseguir sempre. Mas existem possibilidades de salvaguardar certas áreas. Muito interessante. Muito. Isso, tu diz que pode chegar ao ponto de até retirar a necessidade do remédio? Eu não sei. Eu acho que sim. Porque o que precisa é dopamina, né? E a dopamina ela é gerada com exercício físico, com boa alimentação, com suplementação. Você gera dopamina. Você não gera dopamina como você gera com remédio. Tipo assim, esquece. Não existe igual, porque ele é um chute direto de 15, 20 minutos, ele está no seu cérebro agindo. Então, não tem comparação, né? Mas a possibilidade de você viciar, a possibilidade de você ficar dependente é muito clara, é muito óbvia. É muito interessante. Eu quero botar esse assunto, mas eu tô com uma pergunta na minha cabeça, eu não quero esquecer. E eu quero voltar pro tema anterior sobre eclesiologia. A audiência tá aqui, né? Gente, né? Vamos e voltamos, entendeu? Igrejas que não constroem. Assim, a maior parte das igrejas do Brasil, ou elas fazem parte de um ministério maior, tipo a Assembleia de Deus, e aí tem a Assembleia envia um pastor, ele abre uma igreja, coloca os presbíteros de diáconos ali, mas presbíteros não no sentido convencional da palavra, mas seriam mais trabalhadores, né? E ele é o pastor presidente daquela igreja ali, e ele quem manda e demanda, né? Aí tem muitas. Vou dar o termo neopentecostal aqui, não no sentido negativo necessariamente, mas neopentecostais, que aí a pessoa, ela abriu a igreja e ela é presidente da igreja, presidente da instituição como um todo, e ela demanda e não tem presbitério e ela que faz, né? Tu acha que existe como um modelo desse tipo, que não tem um presbitério votante, que não tem um presbitério que pode decidir por si só o caminho, funcionar? Tu acha que é possível esse tipo de igreja, esse tipo de eclesiologia? É difícil, mas é possível, porque depende do tipo de pessoa que está liderando. Você Se, ficar refém nela. isso, se quem está liderando é um homem de Deus, você vai ter uma igreja boa, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, que vai caminhar para o rumo certo. Então, vai muito da piedade, da santidade desse líder exclusivo, desse pastor presidente, vai muito disso. Então, nesse sentido, é possível, mas é um pouco difícil
porque gera uma pressão na mente da pessoa, na vida da pessoa, que isso corrói a vida espiritual dela, a vida que levou ela a abrir uma igreja, a unção que levou ela a abrir uma igreja, com a demanda do dia a dia, faz com que ela não consiga ter mais tempo de oração, consiga mais ter tempo com Deus, e aí ela vai sofrer a consequência de não conseguir fluir na presença. Então, é possível, mas tem muitas arapucas que podem se formar no caminho, né? Tá, beleza. Isso eu tenho uma... Perdão, tu vai falar dentro do mesmo assunto? Mesmo assunto. Dentro disso, do ponto de vista de quem está exercendo, né? Então é possível que um pastor faça, mas pensando em alguém que vá frequentar. Porque eu sempre fico pensando assim, cara, eu vou frequentar uma igreja onde esse cara aqui, eu posso até confiar nele, né? Gosto, conheço a pessoa. Só que se um dia ele pecar, ou se perder, ou decidir fazer coisas erradas, etc., ele faz o que ele quiser. Mas então, aí você está falando de uma estrutura onde não tem prestação de contas. Ou até tem, né, Ângelo? Mas é aquela prestação de conta... Não, digo o cara presta quando que ele quiser, né? Uma prestação de contas a alguém mais... a um superior que pode disciplinar ele. Então, mas esse é o ponto. O que eu conheço, tá? Falando de uma realidade que eu conheço. Eu sei que isso não é uma realidade total, mas eu acho que é uma realidade muito grande no Brasil. O cara até tem uma cobertura espiritual. Mas é uma cobertura espiritual, assim, no geral, que vê uma vez na vida ou na morte, entendeu? Não tá acompanhando dia a dia. É acionado quando o líder deseja. Não é acionado... A membresia não tem essa liberdade de acionar essa cobertura espiritual necessariamente, só se for num caso de escândalo. E aí vai fazer isso, inclusive, a reveria da vontade do líder, né? Esse líder espiritual, esse pai espiritual, essa cobertura, ele não tem, de fato, no papel autoridade. É uma autoridade muito concedida. Mas se o cara, por exemplo, decidir que ele pode ter 2 mulheres, ou ele pode ganhar 100 mil por mês numa igreja pobre, ele pode ganhar. Porque essa pessoa, ela não... De fato, ele pode trocar. Ele troca. Ah, não quero mais você. Não tô mais com esse pai espiritual, agora quero outro. Entendeu? Porque, de fato, é uma aliança muito por conveniência. Eu não sei se tu consegue ver essa imagem que eu tô falando pra ti, mas pra mim, essa é a imagem de 20% das igrejas no Brasil. Então, eu acho que precisa diferenciar entre a igreja ter um pastor presidente... Certo. E a igreja tem um dono. Isso. Não estou falando de pastor presidente, porque pode ter um pastor presidente e um presbitério abaixo, que vota, que elege o presidente, né? O que é normal. É porque na Assembleia de Deus você tem um pastor presidente. Eu não sei como é que funciona as outras instâncias, mas é um pastor presidente, é um líder único liderando. Na quadrangular também e tal. Então eu acho que uma igreja com um pastor presidente, eu creio que um líder único, eu não acho ideal, mas eu creio que ela pode dar certo. Agora, a igreja com um dono é outra coisa, porque daí realmente ele faz o que ele quiser e ele que manda. Ele não, isso aí é receita para o caos. É receita para o caos. Não dá, até inclusive... Não dá pra ficar num lugar desses tranquilo. Entrou na minha lista de livros para ler aqui, Ângelo. Não sei se você indica, mas é o livro do Kevin DeYoung, que ele fala sobre não quero pastor bacana e outras razões para não aderir à igreja emergente. E esse livro, eu dei uma olhadinha no prefácio dele e a pessoa que me indicou ele. Mas por que eu tô falando disso? Porque agora eu vou ligar um modo um pouquinho sem filtro. E depois, Ângelo, tu pode mandar cortar tudo, tá? Se tu achar que não faz sentido, a gente corta tudo. Mas sabe quando você tá sentado na frente de pessoas e você vai fazendo amizades socialmente, vai se relacionando, etc., e aí você começa a conversar com eles sobre a vida de igreja deles, onde eles fazem parte e tal.
E é até interessante eu falar isso, John, porque a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o termo evangelizar evangélicos foi o Ângelo, né? Então, depois que eu tive contato com isso, eu comecei a ser mais intencional nisso, porque eu nunca tive essa noção, assim, olha, pô, tem evangélicos que não conhecem o verdadeiro evangelho e por isso a gente precisa prestar atenção nisso, né? Mas quando eu tô com essas pessoas, e isso aconteceu recentemente quando eu estive no Brasil, eu tive um período longo no Brasil, Ângelo, e eu quero que tu pegue isso, essa resposta que tu vai me dar, e se for pra me discipular, me discipula, que talvez eu precise disso. Que é o seguinte, eu me sinto apresentando a pílula azul e a pílula vermelha para as pessoas. E aí isso me bate um desespero, porque eu acabo tendo que entrar em alguns temas que geralmente faz a pessoa... Red Pill Gospel. Infelizmente o termo Red Pill ele foi estragado pelos malucos do movimento masculinizante, sei lá, machista, né? Mas o ponto aí da ideia da pílula vermelha e a pílula azul tá muito ligado a essa coisa de você mostrar pra pessoa algo que ela não fazia ideia que existia. Aí tu fala assim, ó, então, deixa eu te falar um negócio. O que tu tá vivendo é uma mentira. E o que tu tá vivendo é tão mentira que deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te tirar da Matrix. Aí o seguinte, a gente vê igrejas que dá vontade de tu montar uma barraquinha no portão da igreja, na frente da igreja, e tu falar assim, ó, ei, vocês estão vivendo uma mentira. Deixa eu te mostrar aqui o porquê que é uma mentira. O livro do Mark Dever, Causa esse Efeito. Você entender o evangelho com profundidade causa esse efeito. Aí eu falo assim, ó. Aí na última experiência que eu tive, Ângelo, eu sentando com 9 homens, 8 homens mais ou menos, pelo menos 4 saíram da igreja local deles depois que a gente começou a tratar esse tema. Mas não foi nada intencional. Foi só a gente falando, olha, eu acho que isso é isso, na minha visão, na minha concepção, uma boa vida de igreja é essa, eu não criaria meus filhos num ambiente que não fosse assim, e naturalmente eles foram literalmente consumindo a pílula vermelha e começando a perceber, caraca, eu vivo uma mentira. Agora, a pergunta que fica é, o quanto apologeticamente, missiologicamente, devemos ter esse tipo de comportamento? Bom, se nós estamos falando de uma igreja seita, uma igreja que não é igreja, um negócio inventado, você não tem que ter misericórdia nenhuma, tira quantas pessoas você conseguir tirar de lá e pronto, né? Agora, se nós estamos falando de uma igreja verdadeira, mas que tem pontos que a gente discorda, né? Aí já é diferente a coisa. Aí a gente vai precisar pensar melhor em como tocar nisso, porque são irmãos em Cristo. Então, a gente não vai aconselhar ninguém a sair de uma igreja verdadeira. O problema tem igrejas saudáveis, tem igrejas menos saudáveis e tem igrejas falsas. Então, entre igreja saudável e menos saudável, a gente pode falar, existe uma coisa mais saudável e tal. Mas a chave é o seguinte, é apresentar para a pessoa o positivo. É apresentar como é bom aquilo que você está provando, como é bom aquilo que você está vivendo. Mais do que mostrar como é errado aquilo que eles estão vivendo. Então, a ideia é o tesouro escondido no campo, que um homem achou o tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Então, o que acontece? Ele achou o tesouro. E então ele fez um sacrifício de vender tudo para comprar aquele campo. O que a gente precisa fazer é permitir que as pessoas encontrem um tesouro. Tenham um encontro com aquilo que é essencial. Dá um foretaste da coisa para que eles
saibam como é bom, como é maravilhoso, como isso é legal e deixar que isso gere o efeito que tem que gerar. Mais do que a gente falar assim, se o pastor está errado, se o pastor está pregando heresia, qualquer coisa assim. Porque isso aí pode dar efeito contrário. A pessoa pode ficar de mal com você e tal. Não é bom você desfazer uma amizade por causa disso. Mas se você apresentar a verdade, aí é bom. Até gerava, tipo assim, alguns comentários, e eu sempre deixei muito claro, e sempre deixo, né, nessas conversas. Não quer dizer que na igreja que eu faço parte, ou que meus amigos fazem parte, é perfeito. Muito pelo contrário, vai ter problema igual, vai ter pecado igual, mas a questão é justamente um ambiente seguro para você poder fazer parte. O que eu costumo explicar nessas situações é o seguinte. Imagine que você é um avião. Analogia coach aqui, ó. Maravilhosa. Imagina que você é um avião, você é um Boeing 777 e você tá para decolar. A igreja seria uma pista, nessa minha analogia. Se essa pista está com problemas, com mais ou menos problemas, você até consegue decolar. Mas tem um nível de pista que um Boeing não decola. Que você não consegue aprender mais de Deus, que você não consegue santificar, que você não consegue ter várias coisas, né? Então a pessoa tem que analisar o seguinte: você vai tentar decolar seu avião dessa pista porque você não é obrigada, né? E aí, agora tem pistas que são mais difíceis, mas você consegue, tem gente que consegue, e aí você pode dizer, não, João, mas eu gosto dessa pista. Por exemplo, se eu fosse para uma. Eu vou dar um exemplo aqui mais drástico, uma CCB, ok? É uma igreja que algumas coisas na sua confissão de fé, que eles têm de maneira clara, tem umas coisas que eu não concordo, ok? Até inclusive no fato de serem arminianos, né? E também tem alguns problemas na prática ali da vida de igreja, que tu vai conhecer, vai ter problemas na prática, que todas as outras igrejas também vão ter, e etc. É possível ser um cristão santo, santificar sua vida, buscar a Jesus, amar a Jesus e etc. Eu acredito que é na CCB. Eu acredito que é, mesmo com vários problemas, que até no sentido maior. Eu acredito que é. Mas tem igrejas que eu acho que não, porque o evangelho que vai ser pregado no púlpito, ele não vai ser o evangelho. Aquilo que vai ser ensinado, etc., não vai ser. Né? E eu tô falando de alguém aqui que nunca foi na CCB, tá, gente? Mas considerando que eles pregam o evangelho no púlpito, tá? Então, assim, essa pista você pode escolher. Então, assim, não, Joe, mas eu gosto daquilo ali. Eu fui criado ali. Tá, mas tu consegue ter comunhão com os irmãos? Você consegue ter um relacionamento entre os irmãos? Eu não tô nem falando ao nível utópico de estar toda semana, todo dia. Mas consegue ter um relacionamento com os irmãos conseguem conhecer a sua vida, você consegue se abrir. A teologia que a igreja apresenta é uma teologia consistente, ela é uma teologia histórica, né? Faz sentido. Aí, eu já repito, não estou falando ser calvinista ou ser arminiano, que você pode ser arminiano e mesmo assim ter uma teologia consistente e tudo mais. Os presbitérios, o pastor, o presidente é uma pessoa séria, você vê seriedade, tem prestação de contas, é uma igreja que está focada ali em ganhar almas para Jesus, etc. Nesse cenário, tu pode falar, eu gosto, então tudo bem. Eu não vou ficar enchendo teu saco, porque a tua teologia não é a teologia que me agrada. Mas o que eu percebo é que a maior parte das pessoas está numa igreja completamente coach, uma teologia triunfalista, que o foco é completamente humanista ali, que os relacionamentos, quando existem, são por castas sociais baseadas em network, entende? O pastor faz o que ele quer, dá o relatório que ele quiser, é um papinho de cobertura espiritual com um gringo que ele nem conhece de verdade, né? Com um templo maravilhoso, gigantesco, que você não consegue ter acessos, né? Tá fazendo o que ali? O que a pessoa tá perdendo o tempo dela? Mas Sabe, ela não percebe. Ela tem dopamina, né? Exatamente, esse é o ponto. Aí eu começo a desconfiar. Você não se incomoda com essa pregação sempre falando sobre que você é o tesouro incrível da vida humana e você é toda a vida especial, né? E aí aí eu sou um pouco mais categórico em dizer assim, talvez o problema aqui, e esse é meu ponto, eu nunca chego a dizer pra pessoa que o problema é a igreja dela. Porque o problema a igreja só se torna um problema quando ela enxerga. Mas quando ela enxergou, o problema é só uma decisão que ela tem que tomar. E a decisão vai doer mais ou menos.
E aí eu entendo que o ser humano precisa de um tempo, tem laços de amizade, espirituais com outras pessoas. Então vai precisar de um tempo para tomar a decisão de sair de uma igreja. Mas se a pessoa não enxerga aquilo, o problema está no evangelho que ela acredita. E aí não tem, eu tenho que pregar o evangelho para ela. E ela se despertando pro verdadeiro evangelho, ela vai começar a notar que aquele grupo ali que está se reunindo, talvez não sejam irmãos. Ela está se reunindo com lobos. E ela precisa despertar, porque logo logo ela vai ser tragada naquele meio, né? E aí, quando você começa a fazer esse trabalho, a pessoa por si só floresce, né? E aí ela começa a ser inviável estar naquela igreja. A cada domingo se torna um troço insuportável para ela. E ela naturalmente vai querer buscar um ambiente mais saudável, né? É mais ou menos a minha mentalidade. Se o evangelho não está sendo pregado, e você desperta a pessoa para a importância do evangelho, fica intragável conviver. Exatamente. E vou te falar, isso não só para quem... E aí eu vou falar da parte que me toca, porque quando eu conheci o Ângelo, meu problema não era uma falsa igreja, porque eu não estava numa falsa igreja, no sentido prático da coisa. Eu tinha pessoas que amavam a Jesus e tal, mas eu já era um desigrejado. Eu frequentava uma igreja e na prática eu era um desigrejado. E aí, não por um problema no sentido da teologia, no sentido do evangelho, porque eu provavelmente era um falso irmão. Eu provavelmente era uma pessoa que não conhecia Jesus mais profundo e eu comecei a me enjoar do que a igreja, muitas vezes. E aquilo para mim não fazia mais sentido, certo? Só que aquelas pessoas que conviviam comigo achavam que eu era crente, né? Só achavam que eu era chato. Ah, ele é só chato. Mas na verdade, no fundo, é porque eu não entendia o valor daquilo. Então eu comecei a tentar encontrar meios de ser melhor aquilo ali, para mim, mais favorecido para mim. E não aquilo que mais me formaria Jesus em mim, né? E quando eu conheci o Ângelo e houve a pregação do evangelho e aquilo me despertou, se eu tivesse ficado naquela igreja que eu estava, provavelmente eu teria crescido em Jesus, porque a semente essencial estava ali, né? Que era o evangelho. Então ela provavelmente germinaria mais ou menos aí, né? Só que esse era um fator meu. Porque hoje a gente encontra muitas pessoas que o problema delas não é a igreja só. É porque ela também é um falso cristão, ela também já é um cristão secularizado, já é um cristão da cultura, né? E acha que o problema é a igreja. Não, o problema é a minha igreja, né? E aí eu vejo muita gente fazendo esse movimento, aí vou falar de maneira ampla aqui, né? Exagerada. Mas eu vejo pessoas saindo de igrejas X, indo para igrejas Y reformadas, né? Porque numa igreja reformada, ela encontra um tipo de ambiente e de estrutura que ela consegue se encaixar melhor, né? É o que me parece. Mas não porque a igreja dela era ruim, mas porque ela é péssima. E talvez nessa igreja reformada que ela está indo, naquele formatinho que ela encontrou, seja mais confortável. Mesmo que a longo prazo ela também vai ouvir o evangelho, se a igreja for saudável, e vai se incomodar a longo prazo, né? Tenho dito. Aquele 1 minuto de revolta. Mas, o Ângelo, e aí voltando a falar de eclesiologia, aqui pra gente avançar um pouco mais, a gente falou muito com a Carol, na conversa passada, sobre o papel da mulher na igreja, né? E falou de complementarismo, né? Igualitarismo e tal. Como você vê hoje o papel da mulher dentro da igreja, o papel hoje que você enxerga como bíblico dentro dessa eclesiologia? Porque hoje isso tornou um fator importante. Existe uma pressão externa à igreja, inclusive, sobre o papel da mulher, né? A gente estava num evento online recente, o Gerson contou essa história, que a gente, quem não sabe, a gente lança cursos online, né? E num conteúdo gratuito que a gente estava promovendo, só tinha homens falando, e a única pessoa que estava falando de mulher, ela estava apresentando. E houve um comentário onde uma mulher perguntou, tá, mas só tem homens? E colocaram uma mulher, inclusive a mulher era negra, só pra tampar um buraco, né? Só pra, tipo assim, pra não ficar feio. Obviamente não era nada disso. Infelizmente a gente convidou mulheres e elas não aceitaram por conta de agenda, né? Mas existe uma pressão externa à igreja, né? E isso está fazendo muitas pessoas, por essa pressão externa, tomarem atitudes, não necessariamente bíblicas, mas tomarem atitudes. Eu queria entender a tua visão hoje do que é saudável do papel feminino dentro da igreja local. Bom, o papel feminino é, em primeiro lugar, cuidar da família. E se a mulher não consegue cuidar da família,
ela não deveria de exercer nenhuma função dentro da igreja, dentro do ministério, e nem em emprego nenhum, em empresa nenhuma. Então, porque foi dado esse encargo para a mulher. É claro que o marido também tem esse encargo na criação dos filhos e tudo mais, mas o encargo principal é da mulher. Tendo dito isso, a mulher dentro da igreja, ela tem um papel muito importante para o discipulado, porque quando você pensa em discipulado, uma das melhores maneiras que eu penso de discipulado é discipulado de casais. É você discipular o casal ao mesmo tempo, transmitir a palavra ao mesmo tempo. E para isso, a esposa não pode ser só mera coadjuvante, no sentido de que ela está ali sentada, quieta, mas ela precisa ter interação, ela precisa ter ideia, ela precisa ter Bíblia, ela precisa ter conteúdo para discipular, porque a gente precisa discipular uma geração de casais que estão perdidos, que estão completamente perdidos. Então, essa é uma das principais funções. Por exemplo, ainda que a mulher não seja pastora, ela pode muito bem ser uma irmã que ensina a palavra para as mulheres, né? E a necessidade que nós temos de palavra, de conteúdo para mulheres é muito grande. A Carol está fazendo uma conferência agora para mulheres e é assim, gente, poder chamar de mercado, mas não é mercado, né? A demanda para que tenha mulheres da palavra ensinando teologia bíblica, ensinando teologia saudável, é muito grande, muito grande. Então, esse seria um outro aspecto, que é as mulheres, ensinando as mulheres para que tenha um conteúdo bíblico, teológico, não seja apenas festinha rosa e de como tratar o marido e como cuidar da mesa e tudo mais. E só que eu penso que existe da parte das pessoas do complementarismo estreito um medo de falar que mulher tem que ser mulher. Tipo assim, é sempre assim, não, é que não é igual ao complementarismo amplo, que a mulher tem que submeter a todos os homens. Ok, tudo bem. Mas tem dificuldade de falar da submissão real da mulher. E da questão de que a mulher não vai exercer função de liderança. E que, por exemplo, tem um jeito de pregar que a mulher não pode fazer. Porque diz que Paulo não concorda que a mulher ensine nem exerça autoridade. Então existe um ensino que exerce autoridade. Existe um ensino que exerce autoridade no conteúdo, né? Mas existe um ensino que exerce autoridade na forma de falar. Existe uma forma de falar que é autoritária. Então as mulheres precisam ter um espírito gentil, um espírito doce. Essa doçura, essa gentileza é uma das maiores necessidades que nós temos na igreja hoje. Interessante. E a tua fala vai muito de encontro nesse sentido do pastoreio, no sentido como dom, no sentido do pastorear a mulher pastoreando mulher, né? E no ensino de mulher para mulher. Mas também as mulheres exercem muitos papéis também no geral dentro da igreja, né? Quando precisa que a coisa aconteça, normalmente chamam mulheres para porque elas executam muito bem. Mas é interessante, papel... John, dentro desse aspecto, Ângelo, até queria saber um pouco da tua visão sobre isso, porque
a gente percebe que, principalmente, vou falar mais uma vez da igreja emergente, mas principalmente da igreja emergente, há uma segregação muito forte dos membros, né? Ou seja, claramente nunca houve em nenhuma geração do mundo, de todos os tempos, nós estamos com 5 gerações convivendo juntos, né? Desde do Baby Boomer até agora a próxima geração que provavelmente vai se chamar Beta, né? Então, essas 5 gerações convivendo juntas nunca se teve, né? Porque as pessoas viviam menos tempo. Só que ao mesmo tempo que há essa necessidade da conexão dessas gerações, a gente percebe que é um comportamento das igrejas emergentes de segregar os membros, né? Então existe o culto dos pastores, dos líderes, existe o das mulheres, existe dos homens, existe dos jovens, existe das crianças, e há uma separação dos membros para que, por uma questão estratégica de pregação baseado no nível de consciência. Mas você vê isso como saudável? Não é negativo para a construção de plantação de igreja essa segregação? Eu penso que o projeto de Deus é família. Então, na família você tem todas as gerações acontecendo ao mesmo tempo juntas. Então, se você tem uma igreja de famílias, então você vai ter uma igreja que você tem os mais velhos liderando e os mais novos sendo liderados e todas as gerações juntas convivendo. Então, para mim, esse é o ideal, que todas as gerações convivam juntas e aprendam umas com as outras. Porque observando, né, esse comportamento de separar em público-alvo, você citou agora, por exemplo, o evento, a conferência das mulheres, e aí tem a conferência dos jovens. Eu percebo quanto há dificuldade, por exemplo, dos jovens não só ouvirem seus pais, como inclusive ouvirem os anciões da igreja. Então não há um nível de respeito e automaticamente a gente tem problema que o evangelho não é passado com clareza de geração para geração por culpa dessa tentativa, né? Então o pastor que é escolhido para o jovem é o pastor que tem mais estilo o estilo mais descolado e que sabe farmar aura e que sabe, porque ele consegue se conectar com esses jovens. Aí a pessoa que é colocada para pastorear as mulheres é a mulher que tem mais facilidade de se comunicar, de ser mais dócil e mais querida, mas não é a que tem mais ortodoxia ao pregar o evangelho. Então, há essa separação das coisas e a gente vai perdendo qualidade dos membros e qualidade do corpo como um todo por culpa disso, né? Ministério de mulheres é uma coisa bíblica. É dito que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas. Agora, o Ministério de Jovens é um evento moderno, é um evento da modernidade, onde se destacou, se distanciou as gerações e foi dito então que precisava de um culto para falar a língua daquela geração específica, né? E aí você tem, por exemplo, no culto, no Ministério Infantil, você tem várias gerações dentro do próprio Ministério Infantil, né? Então, essa é a necessidade de se trabalhar por gerações, se trabalhar por que é uma necessidade sociológica que as pessoas têm, né, no nosso tempo de fazer isso. Mas se nós tivéssemos pais de família que funcionassem como pastores das suas casas, que discipulassem seus jovens corretamente, nós poderíamos ter a ausência de ministério de jovens. Que faz parecer que o Ministério do Jovem, assim, ele tem que ser muito legalzão, né? Muito legalzão. E parece que ele é, tipo assim, um lance para manter os jovens na igreja nesse período que eles vão desviar. Distraídos e tal. Pra mim, soa um pouco com o Ministério de Mulheres, tá? Que é a estética adaptada, tudo adaptado para ser uma coisa um pouco mais palatável. E no de jovens também, em muitos casos, que eu percebo, tá falando sempre coisas muito rasas para os jovens, com uma desculpa de evangelismo no geral, né?
sendo que dentro da escola ele está estudando filosofia, marxismo e Mises e lá, coisas que são altamente profundas, mas no culto do jovem é sempre uma mastigaçãozinha do mais básico. É como se o evangelho só fosse pregado nesse ambiente da coisa mais simples e nunca conseguisse avançar, né, para além dessa fronteira. É que o Ministério de Mulheres ele vai ser para mulheres que são crentes. Sim. Não está tentando manter crente ninguém, né? Já o Ministério de Jovens ele tenta manter crente alguém que não está querendo muito, né? Muito bom. A mulher também não tá assim tanto querendo ser crente em algum nível também, assim, né? Que ela quer mandar matar o marido, né? Ela tá ali sendo adestrada a não matar o marido dela, entendeu? E o jovem tá sendo adestrado a não fazer besteira em festa, na faculdade. Tá todo mundo sendo convencido que seja crente, desgraça. Maravilhoso. Eu gosto muito do pensamento do choque de cultura sobre jovem. Mas não cabe nós falarmos aqui agora. Ô, Ângelo, para nós encaminharmos aqui para o final, eu tenho um ponto para trazer. Eu queria saber a tua visão, do John também. Quando se trata da igreja atual, a gente tem várias problemáticas, né? Tanto problemas históricos como problemas modernos. Mas a gente percebe o quanto as igrejas, que não era uma prática histórica, dela... de forma até às vezes despretensiosa, mas de forma intencional muitas das vezes também, de querer fazer o processo de redenção da cultura e por tentar fazer isso no ponto de vista eclesiológico e se parecer mais e ter menos objeções e barreiras com o mundo, né? A gente percebe uma igreja cada vez ficando mais líquida, né, nesse sentido, ou seja, ela vai perdendo a sua exclusividade como historicamente sempre teve, né? Então, desde igrejas que sempre foram perseguidas, desde o próprio evangelho sendo perseguido na história, a própria igreja, as igrejas da Ásia Menor, né? Eram igrejas que claramente tentavam se parecer e ignoravam algumas coisas para continuar podendo fazer comércio com Roma e com a sociedade daquela época. Então, pensando hoje, na igreja que temos hoje, essa tentativa nossa de ficar redimindo a cultura a todos os custos para poder conseguir alcançar pessoas, não seria algo muito negativo? Vamos lá. Redimir a cultura é algo positivo. Se você faz direito, né? Se você faz o jeito certo, redimir uma cultura é muito bom. Você vai para o contexto dos índios, você vai para o contexto de uma tribo na África e você tem práticas que não são demoníacas, mas também não são de Deus e podem ser redimidas para a glória de Deus, né? Da mesma forma, dentro da nossa cultura, tem coisas que podem ser redimidas para a glória de Deus. Agora, redimir para ganhar para Jesus não é o correto. Por quê? Nós trabalhamos na redenção da cultura porque nós trabalhamos dentro do mandato cultural. O mandato cultural, ele existe para seres humanos, para pessoas que existem, que nasceram, ok? E já o ganhar pessoas para Jesus, ele é a grande comissão. E o grande problema que eu vejo em alguns ministérios é que eles sobrepõem a grande comissão e o mandato cultural. E nós precisamos dividir essas duas coisas. Nós temos que ter o mandato cultural, trabalhar na cultura, viver na cultura, redimir a cultura, fazer tudo. E outra coisa é a grande comissão, a pregação do evangelho e ganhar pessoas para Jesus. Um não depende do outro. São duas coisas importantes, extremamente necessárias, mas um não depende do outro. Interessante. Porque sempre um aspecto
De vou fazer isso para atrair pessoas, né? O que parece ser bem piedoso, né? Vou fazer esse determinada coisa para... Precisa fazer isso porque é bom. Ou seja, eu vou abrir um café não para ganhar pessoas para Jesus. Eu vou abrir um café porque é bom. E vou ser cristão nesse café. Eu vou abrir uma empresa com princípios cristãos porque isso é belo, é bom, é verdadeiro. Mas não porque eu quero, por meio disso, ganhar pessoas para Jesus. Não quer dizer que eu não vá ganhar pessoas para Jesus fazendo isso. É claro que eu vou, mas como que eu vou? Depois de um tempo fazendo o serviço e tratando bem meus funcionários, pagando o melhor salário possível, sendo honesto sempre, então eu tenho credibilidade. E essa credibilidade é um gancho que me faz poder puxar a pessoa para que ela aceite Jesus. Eu percebo que existe a culpa, né, do empreendedorismo, uma culpa que é porque o cristão, quando vai empreender, o capitalismo, então ela fala, não, fazendo isso aqui para evangelizar, né? E aí vai, inclusive, na linha do Paulo, né, tendas, né? Então ele faz, e aí usa o termo tendas no sentido pejorativo da palavra, como se eu pudesse fazer só um puxadinho de um negócio, meio mal acabado, meio mal feito, mas eu vou ter uma desculpa para evangelizar, e pegar esse dinheiro aqui e colocar no ministério. Sendo que não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia, né? Essa é uma ideia muito reducionista do ato de empreender, né? E aí a pessoa acaba fazendo mal feito, dando mau testemunho, não evangelizando quase ninguém, né? Porque coisa mal feita não dá pouco lucro, então ela tem que trabalhar demais, focar muito, né? E depois a desculpa é porque era para Jesus. Vai falar de Jesus tá assim, ó. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Isso aqui não fui eu. Muito difícil, porque eu entendo que as pessoas têm medo do dinheiro. E eu acho que elas são sábias em ter medo, né? Em temer ali que o dinheiro pode fazer com o coração delas. Mas isso não é um bom motivador para construir negócio, né? Então, é complicado. Mas é isso, gente. Queria falar mais, só que a hora já nos impede. Quase 1h40 de conversa. Fomos de eclesiologia, TDAH e TDAH e eclesiologia. E se deixar, a gente vai abordar outro assunto. Mas vamos ter mais vezes aqui o Ângelo com a gente. Porque daí eu pensei em as 3, 4 perguntas, mas daí abrir portas muito grandes. Eu falei, não vou fazer. Mas vamos puxar outros assuntos específicos com o Ângelo em outras oportunidades, se ele nos der. Mas é isso, Ângelo. Obrigado. Quer falar alguma coisa no final? Dá uma esperança aí. Esse espaço final, Ângelo, para você deixar um recado para todos os falsos pastores. Aquele do nada, né? Faz uma oração profética. Deixa de ser. Gente, muito obrigado por me ouvirem, por conversar comigo. Muito obrigado mesmo pela amizade de vocês. Que Deus abençoe o empreendimento de vocês, que prospere esse podcast e que prospere tudo que vocês estão fazendo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tamo junto. Beijo. Deus abençoe. Abraço pra todo mundo. Curta, comente, compartilha. Não esquece. Se for falar mal da gente... se for falar mal da gente, fala com carinho. Fala mal da gente como se a gente estivesse te ouvindo. Faz esse esforço. Vou pegar um corte aqui de um pedaço que o John falou besteira e vou jogar na internet. Faz com carinho. Porque eu vou ver, entendeu? Eu vou te ligar. Entendeu? Oi, irmão, falou mal de mim, tudo bom, querido? Então, Ô, Ângelo, quando a gente tava pensando em botar um nome, o John, ele vinha e voltava com a mesma proposta do Inteligência Limitada. Ele falou, cara, nós somos isso, cara, nós somos limitados. Então tem que ser nessa linha, o nome tem que ser nessa linha. Eu queria colocar Inteligência Humilhada, mas eu achei que eu esqueci o nome do irmão que tem um livro, Jonas Inteligência Humilhada. Jonas Madureira não ia gostar. Ele falou, vai ficar chateado. Vamos pensar em outra linha aqui. Mas é isso aí, gente, tamo junto. É que a inteligência ficaria humilhada de quem participasse com a gente, entendeu? O cara ia ficar humilhado. Exatamente. Valeu, meus amigos. Abraço.